Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Professor Wellington em cima aqui, um prazer gigantesco estar com vocês aí nessa jornada, né? Aula inaugural, esse primeiro momento para a gente conversar, apresentar um pouco da estrutura do curso, o que é que a gente está pensando, né? Nesse processo de preparação de vocês para as provas das particulares na metade do ano, né? Bem, então a gente tem todo um semestre aí para se conhecer, para dialogar. A partir da próxima semana a gente vai estar no presencial. Mas é importante a gente bater esse papo inicial. Eu, ainda hoje, depois dessa aula, vou soltar um PDF com algumas questões para vocês, né? E a ideia é que vocês já executem para a gente começar presencialmente na próxima semana. Bem, a estrutura do curso, gente, ela é pensada, ela foi montada, ela foi constituída a partir dos editais. Especialmente, eu coloquei aí da Nassau e da FPS, como vocês estão vendo, né? E por que é importante salientar esse aspecto? Por um motivo muito simples. Ainda que a católica, né, ela não trabalhe diretamente com filosofia e sociologia, ainda que a gente pegue algumas questões de história que dialogam sim, né, com contextos de conjunturas que levaram, que suscitaram ideias como iluminismo, e acaba dialogando ali com filosofia. Mas a prova da FPS, ela vem se consolidando, por exemplo, né, com questões ali bem interessantes de sociologia, de filosofia. Essa última prova agora, até fiz um vídeo comentando as questões. Então é uma prova que já tem sua estrutura, né, consolidando com sociologia e filosofia, assim como a Nassau também, tá? E é uma prova que está tendo suas especificidades interessantes, né, que tem exigido ali que o estudante se prepare para ter mais clássicos da sociologia e da filosofia. Isso me deixa muito feliz, confesso para vocês, como professor dessas áreas, né? Bem, então a apostila, o curso está muito voltado, óbvio que outras faculdades, né, a AFIA, a FMO, a SESMARC, por exemplo, de Alagoas, a gente tem questões na apostila que dialogam com esses vestibulares de modo geral, tá? E até porque há um cruzamento em editais, né? Uma interseção aí em uma série de temáticas que estão sendo cobradas nesses vestibulares diversos, tá? Então, muito do que a gente vai estar vendo nesses editais tem diferenças, né? Eu até coloquei aí para vocês verem, né? Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada quando vocês receberem o PPT, né? Aí no grupo do WhatsApp. Vocês vão observar claramente as questões que são interseccionalidade, que tem uma interseção aí nos editais, por exemplo, da Nassau e da FPS, e outras que são questões mais específicas da FPS, né? Questão de bioética, de, né, tratar questões ali, por exemplo, que foi inclusive cobrada agora nesse último vestibular, tá? Bem, então as questões também foram pensadas nessa variedade de questões, tanto da FPS como da Nassau, mas é interessante que eu coloquei questões, por exemplo, da FPS no modelo até 2024, 23.2, vocês perceberam que teve uma mudança nas duas últimas provas, né? As questões vieram com outra conotação, elas estavam vindo ali bem objetivas, né? Até 2023.2, lembrando o modelo de prova da SESMARC, por exemplo, e agora elas ganharam uma robustez um pouco maior, com um texto base ali, né? Uma questão análoga, não é igual, com competências e habilidades diferentes do Enem, mas questões mais ajustadas, né? Além das questões das apostilas, né? A gente também vai, durante as aulas, responder todas as questões desses últimos vestibulares, tá, pessoal? Então vai ser um semestre bem interessante. Eu não vou passar pelos editais da FPS, mas aqui, né, dê uma olhada lá no PPT que eu vou enviar para vocês, porque tem cruzamentos aí, ó, filosofia são 6 pontos, sociologia 6 pontos na FPS, na Nassau existem mais pontos, né? Todavia são bem próximos ali, porque tem subtópicos dentro da Nassau, e que a gente precisa olhar com atenção. Mas a gente vai bater todos esses temas, tá? De modo que vocês vão se preparar e chegar bem preparados para esses processos seletivos, tá bom? Bem, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, e aí eu já quero começar dialogando com o tópico 1 de Sociologia, né, da FPS, o Fundamento da Sociologia. E a gente sabe que a Sociologia é uma ciência, né? Então, assim como a Química, como a Física, assim como a Geografia, é uma ciência, se constitui como ciências, na verdade, né? E elas possuem um objeto. Como assim, estima? Um objeto de estudo, ou seja, aquilo que a ciência se propõe a estudar. A bio, a vida, logos, razão, estudo racional da vida, né? A história também. Mas qual seria ali o objeto de estudo da sociologia? Antes de mais nada, é interessante pensar que a sociologia surgiu num contexto de muitas transformações sociais, políticas e econômicas, né? Era a construção do que os historiadores chamam de mundo contemporâneo. Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? As revoluções inglesas de um modo geral. E o mundo estava se transformando de forma substancial, estrutural.
revolucionária, né? O mundo do antigo regime, o mundo do medievo, o mundo feudal, estava dando um lugar a um mundo completamente novo, né? Uma estrutura política totalmente nova, uma formação de um Estado diferente, de uma economia diferente, mas esse processo de transição foi muito delicado, foi caótico, né? Então imaginar a sociedade ali pós-revolução industrial, sem regulamentação trabalhista, né? Num caos total, e aí aparece um homem aí chamado Auguste Comte, com uma preocupação. Qual é a preocupação dele? Como é que a gente vai pensar com a ciência para olhar esse caos que está acontecendo, essa sociedade totalmente louca, né, anômica, usando o conceito de Durkheim, que a gente vai aprender na aula. Como é que a gente vai lidar com isso e tentar explicar cientificamente? Assim como a biologia, assim como a medicina, assim como a física constrói análise, como é que a gente pensaria em uma sociedade, uma ciência, né, humana, social, que consiga tentar identificar, diagnosticar e até resolver o problema? Pensemos, por exemplo, quando uma bactéria se aloja ali provocando infecção no pulmão, a gente tem o quê? Uma pneumonia. O que é que se faz? Vamos prescrever um antibiótico ali para o paciente, né? Ou uma célula se reproduzindo de forma desenfreada ali, um tumor. A gente tem um câncer, vai tratar como? Com radioterapia, com quimioterapia? Tu entende isso que eu estou falando? E no caso das ciências, será que teria como criar uma ciência social humana para identificar um problema social e, a partir disso, diagnosticar e observar mecanismos, né, de resolução? Como é que esses problemas são resolvidos? Esse caos que é a sociedade da Inglaterra ali, pós-revolução industrial no século XIX, século XVIII, um caos total. Então ele queria criar uma ciência, tal como as ciências da natureza estavam sendo constituídas, para justamente pensar esses problemas sociais e, inclusive, tentar ali resolvê-los, né? Bem, essa era a perspectiva do Auguste Comte. E ele vai desenvolver o que a gente chama ali de física social. Antes de mais nada, é importante lembrar que naquele contexto a influência de Charles Darwin era muito forte, né? A gente tem ali Charles Darwin com o evolucionismo, com o processo ali de desenvolvimento de sua teoria da evolução das espécies, da seleção natural, mas o evolucionismo impactou muitas áreas das ciências, tá? E a sociologia foi muito impactada. O próprio Auguste Comte foi muito impactado aí pelo darwinismo, né? O darwinismo social, que é uma distorção das ideias de Darwin, né? O racismo ali pseudocientífico. E o Auguste Comte foi muito influenciado. Naquele cenário do século XIX, existiam ali muitas influências do pensamento biológico, né, especialmente de Darwin, nessas camadas de reflexões sociológicas. Por exemplo, um autor como Herbert Spencer, ele acabou sendo influenciado também, ele é um grande e importante pensador. Mas para nossa finalidade aqui, que é justamente a prova da FPS, né, da Nassau, da FMU, enfim, de todas as faculdades particulares, o foco maior é pensar Auguste Comte. E antes de entrarmos propriamente no pensamento de Comte, é importante que vocês lembrem-se desse contexto aí, tá? No século XIX, a gente vai ter a distorção das ideias de Darwin, como eu vim falando, né? A ideia do racismo científico. Isso aí são... A imagem da direita que vocês estão observando é um zoológico humano, pessoal. Estão vendo uma criança ali, pessoas brancas, na Europa, indo visitar um museu, um zoológico, perdão, para alimentar uma criança negra, né? Como se ela fosse, de fato, uma, entre aspas, de um animal, né? Então, essa perspectiva racista, racializada da ciência, acabou criando um fenômeno muito particular ali, naquele contexto. Outra imagem da esquerda, você aferindo o tamanho do nariz, né, o tamanho da boca, isso tudo dava a interpretação de que o fenótipo da pessoa, o tamanho do lábio, isso interferia no comportamento dela, né? Repito, o racismo pseudocientífico, eu gosto de chamar do pseudo, que é falso, né? Mas o racismo científico, o darwinismo social. Então a sociologia, ela surge nesse contexto. É importante ressaltar esse aspecto, né, de que a sociologia surge nesse contexto aí. Um outro elemento interessante da gente acompanhar, pessoal, é observar como Comte, ele era, portanto, e por conta dessa influência, um evolucionista. Ele acreditava que as sociedades evoluíam do estágio teológico, passariam para o estágio metafísico e chegariam ao estágio positivo. Como assim, estima? Olha, o estágio teológico é aquela fase em que as sociedades, as primeiras sociedades, né, elas acabavam explicando todos os fenômenos que aconteciam, naturais, né, enfim, sociais,
a partir de explicações teológicas, baseando, portanto, explicações divinas para acontecimentos ali empíricos, práticos. Tudo era explicado a partir da religião ou dessas interpretações do divino, né? Como se existissem deuses ali, enfim, envoltos em toda a dinâmica. No estágio metafísico, você teve ali uma evolução, isso na perspectiva de Conte, tá, gente? Não é estima, não. Em que agora vão surgir pensadores, como, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, ele pensou o seguinte, como é que se eu soltar esse copo aqui, ele cair, e ele vai cair se eu soltar, né? E a gente sabe que existe hoje, a partir, né, de Isaac Newton, a chamada lei gravitacional dos corpos, explicando como esse fenômeno ocorre, mas, todavia, entretanto, porém, Aristóteles chegou a conjecturar, dizendo, vai cair porque tem coisas que tendem para baixo. Tem coisas que tendem para baixo. Isso é uma explicação que não vai ao ponto, não explica como as coisas caem. Tu entende a diferença? Aristóteles ali estava explicando, eu acho que cai porque tudo tem uma finalidade de ser, né? O pensamento de Aristóteles, a gente vai estudar isso, é teleológico. Tudo tem um fim, tudo que existe tem um fim. Então, se o corpo cai, é porque existe uma tendência que ele caia ali. Mas isso é uma explicação, isso é uma análise muito distante, desconectada do como as coisas caem, né? Porque, não, vejam, e isso é muito importante, é a construção da ciência aí, o paradigma da modernidade, né, que vai surgir posteriormente ali, é a transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando a ciência vai começar a se consolidar dentro desse cenário que a gente conhece ela. Então, o estágio metafísico, entretanto, percebam que não é um estágio ainda puramente científico, né, das experiências científicas ali, dos experimentos que comprovariam como as coisas acontecem. Esse estágio metafísico mostraria uma evolução na razão e tudo mais, mas a gente não está ainda no estágio positivo. O estágio positivo não. É o estágio mais evoluído das sociedades humanas, né? Conte acreditava que a ciência levaria a gente para um lugar muito melhor. Esse era o sonho, esse era um projeto do iluminismo, vocês sabem, né? Que no futuro a ciência vai trazer... Bem, esse futuro já chegou. Nós somos uma sociedade, entre aspas, aí, positivista, no sentido de que a ciência é o veredito, né? Bem, então, a gente vai falar muito sobre isso em sala de aula ainda, mas Conte acreditava que as sociedades evoluem. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, as sociedades evoluem? Na opinião de vocês, as sociedades, de fato, elas evoluem ao longo do tempo? Esse é um papo interessante para a gente pensar, né? Bem, então, outra coisa e outro fenômeno interessante é que Conte vai tentar utilizar o método das ciências da natureza nas ciências sociais, tá? Ele vai pegar o que a física, a química, a biologia vinham fazendo e vai tentar pegar enquanto método e vai aplicar essa lógica na sociologia, né? Ou na física social inicialmente, mas isso vai ser um mecanismo de grande problema, né? E por que estima? Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas eu não tenho como, já dando um spoiler aqui, pegar um método das ciências da natureza, da matemática, da física, da química, né? E aplicar nas ciências sociais. Se eu chegasse para vocês para perguntar sobre fenômenos extremamente complexos, como descriminalização de drogas, legalização ou não, descriminalização ou não do aborto, e tantas outras temáticas, eu tenho certeza que numa sala de aula a gente não teria unanimidade. A gente pode até usar a lógica aristotélica, o silogismo, que cai bastante na prova da FPS, inclusive caiu, né? A gente pode até usar argumento, mas a gente pode ter pensamentos diferentes, porque as ciências sociais, elas são ciências humanas, né? Elas são objetivas, elas são científicas, elas têm método, mas não dá para ser o método das ciências da natureza, né? Então, Conte criou um problema aí. Um outro elemento também que a gente vai debater nos próximos, nas aulas, durante as semanas, né, é pensar essa ideia de como a sociedade, se ela é, nessa perspectiva, evoluída no sentido desse evolucionismo kantiano, né? Será que a gente está evoluindo enquanto sociedade? Se a gente pegar lá do Egito Antigo, da Mesopotâmia, ou no caso aqui, né, dos Incas, Maias e Astecas, e todas essas grandes civilizações, até hoje, há uma evolução, a gente pode ter esse elemento, isso dá muito pano para manga, tá, gente? Ou seja, você pergunta, a gente está evoluindo mais do que o passado? Essa cadeia de evolução, essa perspectiva é problemática ou não é? A gente vai debater muito esse cenário ainda em sala de aula. Mas por hoje eu vou parar por aqui, a gente ainda não acabou o Conte, a gente volta a falar sobre ele na próxima semana, agora de forma presencial,
para a gente conectar Conte com Durkheim e pensar nesses dois teóricos, tá? Que são importantes para esse tópico 1, que é o fundamento da sociologia, né? Ou os fundamentos da sociologia aqui no edital da FPS, mas também pega um pouco aí de elementos que vão cair ou que podem cair também, por exemplo, no vestibular como a nação, tá bom? Gente, esse é o primeiro contato que eu tenho com vocês, né? Estou preparando. O curso tá todo encaixadinho, a apostila tá muito legal, vocês vão ver, né, como é que ela vai estar bem encadeada aí. Mas semana que vem a gente se vê aí sim de forma presencial. Forte abraço, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.